Graça e paz. Hoje é sábado. Sábado, e isso quer dizer que o final de semana chegou. Hoje é sábado, 30 de julho. Final do mês de julho, não é? Graças a Deus por mais um dia, mais uma semana, pela bênção do cuidado do Senhor. Meu carinho especial para todos vocês que me ouvem cada manhã. Você que precisa de uma palavra de fé, o Senhor sempre tem nos dado. Olha, 2 anos e 6 meses, todas as manhãs, sem faltar uma manhã, tem estado com você aqui. 2020, 2021, nós estamos entrando para o nosso 3º ano, conversando com você, orando com você, incentivando você a não desistir, a ter disciplina na fé, de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de buscar o Senhor, de confiar nele, de temer ao Senhor, de crer nele. E eu estou falando sobre os milagres que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre milagre. Então, eu estou falando sobre o medo, que é uma ação contrária para tirar de você o cumprimento da promessa e o milagre que Deus tem para você não ser cumprido por causa do medo. Então você precisa fazer como Abraão. Abraão esperou durante 15 anos, 14 anos, contando as estrelas para que ele recebesse o milagre dele. Então, você precisa continuar contando as estrelas, a areia, né? Ele ficou durante 14 anos, ficou crendo. As pessoas devem ter chamado Abraão de louco, mas quando seu primeiro filho nasceu, Deus disse: esse é um, continue contando. Abraão deve estar olhando hoje lá do céu e dizendo: olhe para essa multidão de pessoas, ela continua crescendo. Deixe as barreiras de lado, não considere as barreiras como problema que rodeia. Comece a crer na palavra, comece a ver, comece a contar as estrelas, comece a profetizar a palavra na sua vida, né? Assim como Abraão fez. Jesus também, eu falei sobre o milagre, né, dos 5.000 pessoas junto ao mar da Galileia no fim da tarde, que ele pediu aos discípulos que o deixassem sozinho por algum tempo, e logo ordenou Jesus, o texto diz, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Mateus 14, 22. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Ele orou durante 10 a 12 horas até a 4ª vigília da noite, que era de madrugada, quando ainda estava escuro. Todos sabemos o que aconteceu a seguir. O barco dos discípulos estava no meio do mar, açoitado por uma grande tempestade. Jesus foi até eles andando por sobre as águas. O maior milagre não foi talvez o fato de Jesus andar sobre o mar, mas sim que os discípulos puderam vê-lo no escuro, em meio à tempestade. Como você acha que eles o viram? Creio que depois de orar 10 horas no monte, e o Senhor estava, na verdade, brilhando. Havia um raio de luz indo na direção do barco. Jesus brilhava com a glória de Deus. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo: é um fantasma. O Senhor lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O verso 27 diz. Pedro, porém, não tinha certeza se era Jesus. E ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 28 e verso 29. Não creio que Pedro tenha primeiro tentado experimentar se podia andar sobre a água. Ele saiu do barco e começou a andar. Ele não ficou experimentando. Ele não deixou o medo tomar conta. Não estava caminhando sobre as águas.
ele estava crendo, olhando para Jesus. Creio que ele andava sobre a palavra que o Senhor Jesus disse para ele: venha, Pedro, vem. Mas de repente, enquanto Pedro caminhava, andava em direção àquele brilho radiante de Cristo, ele sentiu um vento passar por ele e ele se encheu não só de medo, mas de terror. E a Bíblia diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Está lá no verso 30. Estava escuro e ele provavelmente não podia enxergar muito bem a água. Como podia sentir o vento? E ele o sentiu mentalmente. Era uma imagem de medo. Ele estivera andando pela fé, mas ele sentiu o vento. Imaginou um desastre e Pedro começou a afundar. Se nós olharmos para trás e não olharmos para frente, não olharmos para Jesus, você sempre vai ter medo. Se você olhar as circunstâncias, se você olhar os problemas, você sempre vai temer. Você sempre vai querer desistir. Mas se você olhar para Jesus, quando ele olhou para Jesus, o Senhor disse para ele: Pedro, não temas. Ele se firmou novamente, porque olhou para Jesus. Eu e você precisamos olhar para Jesus todos os dias, todas as manhãs, para que a gente não vacile. Senhor, não nos deixe vacilar nesse dia. Não nos deixe vacilar, não nos deixe temer. Nos ensine a crer, a confiar e a olhar sempre para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoe as pessoas que estão temerosamente com medo, estão desesperadas, não querem prosseguir, querem desistir. Levante nesta manhã e dê fé, em nome de Jesus. Amém, amém? Deus te abençoe. Tenha um bom dia, um bom